Amigos, nós estamos voltando depois do almoço para mais uma conversa amistosa com os nossos ilustres amigos. Como dissemos para vocês no início aqui da nossa gravação, está conosco Salustiano Teles Neto, filho desta terra. Nós estamos no município de Amontada, respectivamente no distrito de Garças. Esse que vos fala é o cantor Nathanael Flor. Não tenho lá tanto estudo, mas gosto de ouvir estas enciclopédias vivas. Homens de respeito, senhores de vida ilibada, não é exagero, né? Todos dois já serviram esse estado, este município, quando aqui ainda era Itapipoca, como o senhor Edilson já nos falou, né? Antes servidor público. E nós chegamos na conversa que tivemos com o seu Salu também, ele mostrou aqui um pouco da sua história. Depois nós vamos um dia fazer um trabalho, uma gravação com ele. Mas nós conversamos com o seu Edilson e nós ficamos na história que ele contou, que ele foi vereador em Amontada. Mas ele foi mais além, né? Pela graça de Deus, ele chegou a ser prefeito, como disse a vocês, prefeito 3 vezes. Seu Edilson, muito bem. O senhor nos disse que foi vereador de Amontada e eu lembro muito bem quando o senhor, em um das suas palavras, em um dos seus discursos na Câmara Municipal de Amontada, o senhor disse que tinha desejo, se chegasse à Prefeitura de Amontada como o gestor municipal, ter uma casa de acolhimento em Fortaleza. E com a graça divina, pois tudo vem de Deus. Próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ninguém recebe coisa nenhuma se do céu não lhes for dado, outorgado, e nós sabemos disso. O senhor que é um homem católico, mas também sempre esteve nas missas, nos cultos evangélicos. Eu sempre digo que o senhor, independentemente de político ou não, sempre esteve nos velórios dos nossos amigos, dos seus munícipes, se alegrando nas festas, como hoje aqui, nesse momento de alegria, mas também nos momentos de lágrima. Tanto o senhor como o seu Saluzinho são pessoas assim, muito família, o senhor é um homem de família. E hoje está aqui e eu quero perguntar para o senhor, como foi a experiência de ser o prefeito de Amontada, a primeira administração, senhor Edilson? Como o senhor chegou lá? Pois é. Voltando aqui depois de uma cabeça de carneiro, né? Isso. Bem cozida, muito bem temperada, né? Aí depois que eu como uma cabeça de carneiro, eu dou uma entrevista de 3 dias. Eita! Viu aí o Jassoni Gomes, meu querido Jassoni, que é radialista lá de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Um pastor e é cantor, e ele apresenta programa, e ele gosta de ouvir entrevistas, gosta das coisas do sertão. E os senhores têm história, então, senhor Edson, continue. Pois é. Bom, a eleição de Amontada, a primeira eleição, foi exatamente no ano de 1985, né? Isso. A lei foi publicada em fevereiro, não deu mais para fazer em fevereiro de 85, então, como o Saluzinho também sabe, todos sabem, né? A eleição para prefeito e vereadores, a primeira foi no final de 1985 e os eleitos assumiram em janeiro de 1986, né, Salu? 86, 87, 88. Por que só 3 anos? Porque precisava coincidir as eleições seguintes com as eleições normais dos municípios, né, das câmaras municipais e as eleições normais, né? Resultado, o primeiro prefeito de Amontada, que foi o senhor José Agenor Henrique, saudosa memória, ele só teve um mandato de 3 anos, né? Então foi 86, 87, 88. Assim como o meu mandato de vereador também só foram 3 anos, né? Isso. 86, 87, 88. E eu quando vim me candidatar a vereador, a convite do meu irmão Estevão Martins, eu não imaginava, naquela época, eleição de prefeito, né? Não tinha essa intenção, nunca me lembrei disso. Só que no final do ano, do último ano, que eu fui vereador, 86, 87, 88, então em 1988 eu comecei a ser incentivado por alguns amigos, parentes, né, para que eu me candidatasse a prefeito, né?
Eu mostrava que não tinha condições, eu não tinha recursos financeiros para bancar uma campanha de prefeito, mas as provocações terminaram me convencendo. E nós resolvemos, não é, nos candidatarmos a prefeito no ano de 1988, para o período 89, 90, 91, 92. Né? Tivemos a felicidade de contar com o apoio do Saluzinho, embora fosse vice-prefeito, do Zé Agenor Henrique, digo melhor, do mandato dele. O Salu veio nos apoiar. E, naturalmente, também o apoio do doutor Geraldo Gomes de Azevedo, saudosa memória, médico de Itapipoca. Médico de Itapipoca, ex-prefeito também. Foi até deputado estadual. Também, né? Então, a vida desse grupo, do doutor Geraldo, que era o Esteu também, já era do grupo dele, o Saluzinho e outros, né? Nós resolvemos disputar a eleição. E, naquela época, no município de Amontada era muito difícil, porque... Joaninho, chega mais pertinho um pouco. Porque mais perto. é uma área muito grande, né? Sim. E... Obrigado. Na época a gente dizia que tinha 1.615 quilômetros quadrados, porque o Zé Agenor, quando assumiu, o município de Amontada, ele assumiu também grande parte da área da Lagoa das Mercês, sim, que pertencia ao município de Itapipoca. Mas ele não sabia, não verificou direito e assumiu essa área lá. Depois que nós assumimos, aí diminuiu. Né? Foi o IBGE, a gente foi ao IBGE, o IBGE mandou fazer uma nova medição e viu que a montada estava uma parte dentro do município de Itapipoca. Aí nós pedimos para deixar, encontrasse realmente os nossos limites, tudo foi feito, não é, pelo IBGE, e nós ficamos com 1.175, 76 quilômetros quadrados de área, né? Pessoal, preste atenção nisso, você que é jovem, talvez você tenha uma curiosidade de saber disso. Tá aqui, viu? Você que estuda, e eu chamo a atenção das crianças. Pessoal, o canal do Cantor Natanael é um canal pequeno, mas nós sempre procuramos pessoas assim, tá certo? Para trazer aulas de história para o nosso povo. E hoje é fácil, está lá no Google. Tá no Google, né? Tá no Google. Pois é, aí o município ainda muita coisa a ser feita. Na área de estradas, na área de escolas, para ter uma ideia, eu ainda encontrei em janeiro de 1989 a escola na casa do professor. Né? Chamado, senhor Edilson, as professorinhas. Exatamente. Então encontramos várias. Uma das nossas primeiras preocupações foi exatamente tirar a escola da casa do professor. Professora. Aí a gente não tinha como construir todos os prédios escolares que eram necessários, a gente foi fazer convênio com as comunidades, que nós incentivamos também a formatação de associações comunitárias, né? E com isso a prefeitura fez convênio com as comunidades, onde tinha associação, para que construíssem, em parceria, prefeitura e associação, o salão comunitário. E as escolas que estavam em casa de professores iriam para o salão comunitário. Então começou desse jeito, né? E assim nós fomos organizando essa parte. Isso no seu primeiro mandato? Meu primeiro mandato, né? E estradas para aqui, para lá, botando um materialzinho aqui, outro acolá, e fomos trabalhando bastante isso, né? Toda a região do litoral, que era a região de mais areia, né? Isso. Né? E era o interior, a região do litoral era ruim no verão. Isso. E a região do sertão era ruim no inverno. Do sertão no inverno. Esses são os dois climas que nós temos, né? Isso, nós temos praia e sertão. Praia e sertão. Então a gente foi trabalhando e tudo, porque aí em seguida o Zé Abílio Bruno se candidatou a prefeito, nós apoiamos o Zé Abílio. Não lembro muito bem. Né? O Zé Abílio se elegeu também, tocou o segundo mandato. Para mim foi um dos melhores mandatos de prefeito de Amontada, foi do Zé Abílio, porque
realmente ele teve muita vontade de produzir muito. Porque na época era mais difícil, Muito né? difícil. Mas produziu sim, de qualquer maneira, né? Isso. Se comportou com dignidade, né? Faleceu pouco tempo depois que terminou o mandato dele, ele tinha uma doença antiga, mas nos últimos dias da vida dele foi preciso os parentes, os amigos se reunirem e ficar dando apoio, não é, para o tratamento dele, né? Digo assim que Claro, a para a gente lembra. questão de provar, não é, o compromisso sério que ele teve com esse município, com a nossa gente. Pois é, aí o Zé Abílio tirou o mandato dele, como eu falava, que foi 93, 94, 95, 96. 96 eu me candidatei novamente, né, a prefeito. E mais uma vez a mais vitória. uma vez. Aí tivemos, né, O êxito. o resultado positivo da eleição. Aí foi 77, 78, 79, não, 80, 97, 98, 99, 2000. E em 2000, eu chamei o Estevão Martins, meu irmão, e disse: Estevão, agora é a sua vez de disputar. Sim. Porque ele tinha feito um trabalho, o Saluzinho conheceu muito tempo, um cara muito dedicado ao povo. Mas aí ele pensou alguns minutos e respondeu que ainda era a minha oportunidade, porque tinha sido aprovada a lei que permitiu o direito da reeleição, né? E mais uma vez o senhor. Estevão não quis, né? Aí eu resolvi ser candidato em seguida, né? Ao segundo mandato, né? E também deu certo, né? Graças a Consegui, que foi 2001, 2002, 2003, 2004. Graças a Então, Deus. essa história a gente foi trabalhando, depois entre esses mandatos a gente cuidou muito da parte da energia elétrica da É isso zona que eu quero rural, perguntar né? pro senhor. Da zona rural. Essa questão luz no campo, Sérgio, foi no segundo mandato ou no terceiro? Foi no segundo, Ah, tá. foi mais no segundo. Começamos alguma coisa no primeiro, mas mais foi no segundo mandato. O senhor conseguiu, Sérgio, colocar praticamente em todo o município de Amontada a famosa luz no campo. Fizemos muitos projetos, foram feitos através das associações comunitárias. As associações comunitárias tiveram um papel importante. Era também projeto São José, né? E a associação podia fazer os projetos e lá, agora a gente tinha que acompanhar, Sim. ter o apoio político necessário, porque o Estado ganha demais. Todo canto precisava. Então, se a gente não tivesse alguém ali para acompanhar mais de perto, não é, a tramitação dos projetos, não era fácil. Nessa época, essa Luzinha era vereador e ele sempre ao lado do senhor, dando apoio da Câmara Municipal para... Não larguei mais o salão, não, até hoje, né? É isso, Luzinha, é muito Eu importante. larguei ele também, até hoje, né? Duas almas no corpo só. Olha, eu fico muito feliz em ouvir os senhores. E nós temos aqui um jovem, senhor Edilson, né? Muito jovem, né? Hoje ele é formado na área... Geazi, por favor, Geazi, eu queria que você colocasse sua cadeira aqui perto do senhor Edilson, com muito honradez. Queria que você viesse lá, senta aqui perto do nosso amigo, nosso líder, que ainda é um líder político, um amigo, mas é um irmão nosso que hoje está aqui como família, né? E, Geazi, você está fazendo parte aqui da nossa entrevista, agora é um prazer. Shalom, Adonai. Eu disse uma palavra no hebraico, né? Shalom significa o quê, Geazi? Paz, né? Paz. Adonai, Senhor. Então, está aqui ao lado desses ilustres, e você que é filho dessa terra, você se formou, hoje você é formado, você é o quê mesmo? Sou formado em enfermagem, né? Sou enfermeiro. Enfermeiro. Então, e você ouviu atentamente a conversa aqui do seu Salu, você nasceu em São Paulo, mas chegou aqui muito pequenininho e criou-se aqui, estudou aqui. E hoje, você é apaixonado por Amontada como eu e o seu Edilson. Seu Edilson, uma vez eu vi o senhor discussando que a Amontada para o senhor realmente, o senhor gosta de Amontada. Foi prefeito 3 vezes, é um filho de Amontada que tem uma paixão por a sua terra natal, isso mesmo? Da Luzinha, a mesma coisa? Mesma coisa.
Não deixa o seu distrito de garças por Não nada. deixo, minha família mora em Itapoca a vida toda. E eu nunca deixei as garças nem pela família. Eu sempre gostei muito de mulher bonita. E o povo diz, as pessoas dizem que a Montada é terra de mulher bonita. Pronto. Pode ser uma dessas. Pois Eu queria é, tanto bem. Edilson, você vê que eu tenho uma esposa que é da família de vocês, Minha né? É parenta, Teles, né? E minha esposa é bonita. Mas, Geazi, vamos lá. O senhor hoje também é pastor evangélico. E o senhor teve a oportunidade de ser chamado pelo então prefeito, o atual prefeito, nosso querido Flávio Filho, a quem eu mando um abraço. Não sei se ele vai ter tempo de um dia assistir essa entrevista. Mas o senhor foi diretor do Hospital de Amontada? Sim. Quantos meses o senhor passou na direção do hospital? Nós passamos aproximadamente 1 ano e 6 meses, né? Ah. Na direção do Hospital de Amontada. Então, é muito desafio na saúde. É uma área que requer muitos esforços, né? Mas é uma área que também, com muita dedicação e muito amor, a gente consegue desempenhar um bom trabalho, né? Porque saúde Aham. não é só questão estrutural, né? Tem Isso. questão também pessoal. Ok. A gente trata direto com os pacientes, isso muitas vezes uma palavra faz um efeito muito maior do que um remédio. Isso. Uma orientação, ela traz um resultado muito melhor do que você encher uma receita e entregar para o paciente, entendeu? Isso que a gente tem visto, né, nessa administração, tratar de pessoas, tratar não só com medicamentos, mas também o relacionamento interpessoal, né, de pessoa para pessoa. E se você, como um rapaz assim muito espiritual, que é pastor, também tem esse lado que você, com a palavra, você também manuseia a Bíblia Sagrada como um ato de metodologia espiritual, né, e de aconselhamentos, isso também ajuda muito, não é isso? Sim, a nossa área, a área da espiritualidade, ela é muito utilizada na área da saúde, né? Porque hoje um dos maiores males dos dias atuais são as doenças da área emocional, né? As doenças são chamadas de psicomáticas? Psicossomáticas, né? Psicossomático, muito obrigado. A ciência fala de doenças emocionais e a Bíblia refere-se a essas doenças como doenças da alma, né? A alma é o centro das emoções, do intelecto humano, dos sentimentos, onde flui todas as emoções. E essa área é uma área que a gente requer muito cuidado, né? Muita atenção para que a gente possa também tratar dessa questão emocional, né? A questão das doenças psicossomáticas ou doenças da alma, né? Isso. É o centro das emoções de todo ser humano. Ok, pessoal, nós vamos tomar uma águazinha e ainda voltamos só para a conclusão final da nossa entrevista, viu? Tenha paciência com a gente, se inscreva no nosso canal, deixa um like. E nós estamos aqui, como eu disse para vocês, numa boa oportunidade. Nós voltamos já já.